E o primeiro fundo que eu trago para vocês é o RBRR11, fundo de papel high grade da RBR. Sua cotação atual, R$ 85,66. Seu dividend yield dos últimos 12 meses, 12,33% e um PVP de 0,93. Mostra que está com desconto, 7% de desconto. Teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,41% e uma liquidez diária de mais de 2 milhões. Aqui a gente pode ver o valor dessa cotação, como flutua, né, esse fundo de papel, justamente porque ele é ligado à inflação, né? Então, o Brasil é um país, né, que tende a ter a inflação nas alturas, isso a gente sabe. A gente vê aqui tipo do fundo de papel, taxa de administração 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, número de cotistas aproximadamente 123 mil, um valor patrimonial por cota de R$ 92,20 e o seu último rendimento foi de R$ 1. O tamanho desse fundo é um fundo gigantesco de mais de 1 bilhão. Aqui a gente vê a classificação aqui desse fundo, né? Ele vem pagando mais que 1% ao mês. E aqui o dividend yield, vamos colocar aqui durante os 5 anos, a gente pode ver aqui, né, que vem subindo, né? Porém, galera, ele varia muito, né? Depende muito da inflação do país. E aqui a gente vê como a inflação veio alta nesses últimos meses, então ele acabou pagando R$ 1. O segundo fundo que eu trago para vocês é o HGBS11, fundo que se desdobrou recentemente, fundo que eu gosto bastante, um fundo de shopping. Acabou virando uma base 20, né? Que ele estava na faixa de R$ 200, agora dividiu por 10 e hoje ele está sendo cotado a R$ 20,17. Seu dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,65%, muito bom. Seu PVP mostra que está com desconto, 0,94, uma liquidez diária mais de 2 milhões e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,41%. Então aqui a gente pode ver a rentabilidade dele e a rentabilidade real, né? Fundo bem antigo, mais de 10 anos e tal. E aqui algumas informações do HGBS11. Segmento shopping, tipo de fundo é um fundo de tijolo, justamente porque ele investe em shopping, né, no imóvel físico. Taxa de administração 0,60% ao ano, uma taxa bem baixa, e uma vacância menor ainda de 0,50%. Número de cotistas são aproximadamente 126 mil. O valor patrimonial dessa cota hoje ela está na casa de R$ 21,55 e o seu último rendimento foi de 16 centavos. Esse é um fundo gigantesco também, galera. O valor patrimonial do fundo, ou seja, o tamanho total do fundo, quase 3 bilhões. Aqui a gente pode ver, né, se a gente fazer algumas comparações em questão de PVP, dividend yield, nos últimos anos aí, como veio crescendo, né? Muito bom, a liquidez tende a aumentar, né? Porque agora virou um fundo base 20, é mais fácil você ter R$ 20 do que ter 200 para investir, então provavelmente a liquidez vai aumentar. Aqui a gente pode ver em questão da rentabilidade, né? Ele perdeu aí para o CDI. Aqui outros fundos de shopping, caso você não entenda muito sobre o investidor 10, aqui já mostra outros fundos de shoppings e tal. E aqui a distribuição nos últimos 12 meses. Então ele vem pagando aí um yield mensal de 0,79%. Muito bom para um fundo de shopping. Se a gente ver aqui os dividendos dos últimos 5 anos, olha que interessante. Aqui ele já mostra como se essa cota tivesse a R$ 20 há um tempo atrás. Então ele já chegou a pagar, galera, 1% aqui, né? A gente vê aqui. 2023 pagando até mais que 1%, né? Então, é o segundo fundo que eu trago para vocês. Excelente portfólio, gosto bastante. Uma gestão tranquila, zero alavancagem, sem dor de cabeça. É um fundo que eu gosto muito, inclusive é um dos meus preferidos. Outra coisa, galera, eu vou até levantar uma polêmica aqui nesse vídeo. Vejo muitos youtubers, muita gente falando assim, o XPML é o melhor fundo de shopping. Negativo. O XPML, ele tem o melhor portfólio. Portfólio é uma coisa e melhor fundo é outra.
Na minha opinião, o melhor fundo de shopping é esse. Zero alavancagem, gestão super tranquila. Ele tem sim alguns shoppings, digamos que meia boca, medianos assim, né? Mas é um excelente ativo, tá? É um excelente ativo, são bons shoppings também que ele tem no seu portfólio, diferente do XPML, que é aquele fundo premium, né? Aquele fundo prime, que só tem participação em shopping de alta qualidade, alto nível. E o terceiro e último fundo que eu trago para vocês é o ALSR11, da Aliança Renda Imobiliária. Esse fundo, para quem não sabe, é um fundo de renda urbana, ele tem dentro dele data center, galpões logísticos, lojas ligadas ao varejo, entre outros. A LZR11, sua cotação R$ 9,99, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,31%, um PVP de 0,96 e uma liquidez diária mais de 2 milhões. Teve uma desvalorização de 1,67% nos últimos 12 meses, mas isso não assusta, galera. Isso é normal, é volatilidade do mercado, até porque a gente está investindo em renda variável. Que a gente pode ver, né, a volatilidade dessa cota e tal, rentabilidade, e aqui algumas informações do fundo. Segmento híbrido, porque ele investe em vários tipos de segmento, né? Como eu disse, varejo, ele tem data center dentro dele, galpão logístico, enfim. Tipo de fundo é um fundo de tijolo, tá? Taxa de administração 0,20% ao ano, uma vacância zerada, isso é muito importante. São mais de 20 imóveis que esse fundo tem dentro dele, dos mais diversos e variados. Então a gente aí, com R$ 9, R$ 10 praticamente, a gente está comprando, tendo participação em mais de 20 imóveis. Valor patrimonial por cota, R$ 10,40, com o último rendimento de 8 centavos. Olha o tamanho do fundo, galera. 1,27 bilhão. Então é um fundo gigantesco também. Aqui a gente pode ver que em 2023 o PVP dele estava de 1,10, né? E hoje ele está sendo negociado a 0,96. Aqui algumas informações, né? A gente pode ver essa queda aqui justamente pelo desdobramento e tal. Mas é um excelente fundo. Lembrando que desdobramento não altera em nada, tá, galera? É a mesma coisa, porém ele vai ficar apenas mais acessível, né? Aqui a gente pode ver o yield mensal de 0,82%, muito bom, né? E aqui a distribuição desse fundo nos últimos 5 anos. A gente pode ver aqui que inclusive 2022 ele distribuiu bastante, porém foi uma venda que ele fez, né? Não vale a pena a gente entrar no fundo ou sair de fundo por causa do dividendo, se não foi algo extraordinário, algo que tenha impactado o fundo de maneira negativa, não vale a pena a gente investir só olhando para esse indicador aqui. Então a gente pode ver que ele tem uma recorrência, né? Ele vem pagando ali recorrente há mais de 2 anos e tal, então fundo muito bem, excelente gestão também. Eu particularmente gosto bastante da Aliança, acho que eles fazem um trabalho bem redondinho ali. Esse fundo ele está alavancado, né? Ele tem ali as suas obrigações a serem pagas devido a algumas aquisições que ele fez recentemente e tal. Porém, é um fundo que eu gosto bastante, galera. E basicamente é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo se você tem algum desses fundos. Deixa aqui se você tem um ALZR ou o outro que eu mostrei. Enfim, comenta aqui embaixo, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou o Felipe Invest e fui!